No vídeo anterior estivemos a falar sobre um tipo de web helper, o da ASP.NET Helper, que é o Chart, e achei por bem explorarmos mais um pouco a utilização do Chart através deste vídeo, para vermos a enorme flexibilidade que podemos utilizar na apresentação dos nossos dados. Neste vídeo vou mostrar como facilmente conseguimos configurar a apresentação de um gráfico através de dados que nós próprios vamos definir dentro do nosso código. Portanto, não vamos buscar informação às bases de dados, vamos simplesmente criar as nossas próprias coleções de dados e depois explorar um pouco mais sobre a apresentação dos charts. Para isso eu vou criar aqui um novo website e neste caso concreto vou criar um empty Razor website. Neste caso vou criar um empty website, ok? Não um Razor website, porque vamos querer um website completamente limpo. Vamos deixar ficar aqui com o nome chart. Vamos clicar em OK e rapidamente vamos ter então aqui o nosso cenário completamente vazio. Vamos acrescentar aqui um ficheiro CSS/HTML. Vamos escolher das versões Web Razor V3 e vamos deixar então aqui o nome default. E vamos deixar que o nosso Visual Studio carregue todos os ficheiros e pastas das dependências. Neste caso estamos a falar da pasta bin, que contém as dependências, e também o packages.config, que serve então para o sistema NuGet para perceber quais são os packages que estão instalados. Não nos interessa mexer, mais uma vez volto a frisar, nestes ficheiros. Vamos concentrar as nossas atenções apenas aqui no default.cshtml. Se abrirmos aqui a pasta bin, vamos verificar que temos aqui um ficheiro chamado system.web.helpers. É aqui dentro que está toda a estrutura relacionada com a construção, quer das web grids, quer dos charts, quer de webmails, etc, etc. Nós iremos depois explorar ainda durante os próximos vídeos, onde iremos terminar a abordagem da criação do website em ASP para passarmos a web forms e vamos abordar ainda alguns destes helpers. Vamos então aqui concentrar a nossa atenção na sintaxe Razor, que nos vai permitir criar aqui um gráfico. E vamos chamar aqui também a atenção para alguns aspectos que nós poderemos explorar à medida que formos criando o nosso projeto. Para a execução deste exemplo, eu vou tomar como exemplo prático a definição, por exemplo, das profissões e do número de pessoas a desempenhar essas profissões na minha empresa. Vamos imaginar que eu tenho uma empresa, tenho diretores, tenho administrativos, tenho técnicos e tenho operários. E eu vou definir aqui, então, um gráfico que me vai permitir apresentar o número o número de trabalhadores das diferentes profissões na minha empresa. Ora, o que eu vou definir aqui, em primeiro lugar, são as coleções. As coleções são, genericamente, então, as duas coleções que contêm, uma delas, o nome das profissões e a outra contém os valores numéricos. E eu vou usar duas coleções distintas. Neste caso, posso criar aqui uma lista de strings. Ok? Uma lista de strings que são as profissões. Okay? É igual a uma nova lista de strings e vou criar já aqui então esta lista de strings. Vai conter então diretor, o administrativo, vai conter também o técnico e depois o operário. O operário, neste caso, como sendo a pessoa com uma função mais modesta dentro da empresa. De seguida, vou definir então os números o número de funcionários de cada uma destas categorias. Então, vou utilizar uma coleção distinta. Poderia utilizar também uma string, desde que seja uma coleção que tenha o IEnumerable Interface, isto é, que possa fazer-se uma interação por ela, nós podemos utilizá-lo. Neste caso vou colocar aqui um array de valores inteiros e vou colocar aqui número funcionários. Isto é, cada funcionário ou cada número total de funcionários que corresponde a cada uma destas profissões. Vai ser igual a new int. E vou criar logo aqui inline, então, os valores. O que é que eu vou definir aqui? Vou definir que na minha empresa existem 3 diretores, 6 administrativos, 12 técnicos e 24 operários. Ok? E temos então as nossas coleções definidas. Vamos em seguida criar então o gráfico. Criar o chart. Vamos para isso criar então primeiro o objeto que vai definir o nosso gráfico. Então, var gráfico,
Okay, vamos colocar aqui var gráfico é igual a new. E agora vamos colocar aqui chart. Okay? Dentro do gráfico nós podemos passar os seguintes itens. A largura e a altura são obrigatórios e depois temos aqui o theme, o string theme e o string theme path. Nós não vamos utilizar o theme nem o theme path, vamos apenas utilizar o width e o height. E temos duas formas de o fazer. Ou poderemos inserir diretamente os valores, por exemplo, 600 de largura por 500 de altura, ou então podemos simplesmente também escrever height, okay? 2 pontos 500, por exemplo, e width 600. Ou então inverter estes valores. Por exemplo, começar pela largura, width 600 e height 600. Ou então vamos colocar aqui 500 para ser um bocadinho mais pequeno. Portanto, vamos ter 600 pixels de largura por 500 pixels de altura dentro da nossa web page. De seguida, nós podemos definir um título para o nosso gráfico. Gráfico.add title. E vamos passar como parâmetro, então, o título do nosso gráfico. Profissões da minha empresa. Ou melhor, profissionais. Vamos colocar assim. Profissionais da minha empresa. Depois vamos colocar aqui uma legenda. Gráfico.add legend. E já iremos verificar o que é. Número, ou melhor, vamos colocar aqui profissões. E vamos finalmente aqui associar ao nosso gráfico o conjunto de dados que o irão construir. Neste caso, gráfico. E vamos colocar aqui add series, adicionar a série de dados, e nesta série de dados, como podem ver, existe aqui um número imenso de circunstâncias que podem ser definidas, nomeadamente podemos definir o chart type, que é o tipo de gráfico, e já iremos falar sobre isso, o chart area, o axis label, etc, etc. Ora, o que eu vou fazer é simplesmente o seguinte, vou abrir aqui um espaço para colocar em cada uma das linhas, vou colocar aqui no final um ponto e vírgula, e vou definir em cada uma das linhas um tipo de parâmetro deste método addSeries. E para isso, se eu clicar na tecla H, eu vou colocar, vamos fazer a experiência de uma seguinte forma. Eu tenho a possibilidade de adicionar aqui o xField. E o xField significa, neste caso, o campo, o nome do campo dos valores de x. Ora, neste caso, então, vai ser profissões. Se eu colocar agora uma vírgula, eu vou colocar aqui o xFields. Okay? E ele vai me dizer que o xFields é um argumento que não existe aqui. Ok, vamos colocar aqui um espaço, vamos testar aqui da seguinte forma, número de funcionários. Okay? Depois vamos colocar o xValues. Okay, para podermos ter acesso a essa informação, teremos que colocar aqui uma vírgula. Agora sim, xValues, ou value. E reparem que quando eu escrevo xValue, ou xValue, vai-me aparecer a listagem de todos os parâmetros que são admitidos neste método. Eles podem ser alterados em termos de sequência, e por isso eu estar aqui a escrevê-los à minha forma, isto é, na sequência que eu pretendo. O xValue vai ser exatamente o quê? A coordenada x, a coordenada horizontal. Vai conter então o nome das profissões. Então vamos colocar profissões. Okay? E depois o yValues, que vão ser o número de funcionários. Nome funcionários. Finalmente, vamos adicionar aqui também o chart type. O chart type vai permitir definir numa variável do tipo string qual é o tipo de gráfico que eu quero. Por defeito, o gráfico é de barras, mas vamos adicionar aqui pie. Pie significa tart. Okay? Então, vamos aqui colocar finalmente gráfico, okay? Gráfico.write. Vamos guardar tudo isto e vamos testar no nosso Google Chrome. Vamos verificar o que é que vai acontecer e reparem como rapidamente eu tenho aqui
a apresentação do meu gráfico com os dados que eu indiquei. Neste caso, temos então aqui o título, profissionais da minha empresa, temos aqui as profissões, diretor, administrativo, técnico e operário, e depois temos aqui a nossa tarte, o nosso gráfico de rodela, que nos vai apresentar então as diferentes percentagens de valores existentes para cada uma das profissões da minha empresa. E reparem como, através de algumas linhas de código, nós facilmente conseguimos construir um objeto com um aspecto visual apelativo para podermos inserir no nosso website. Obviamente que nós podemos fazer aqui várias experiências. Eu vou aqui parar, não é necessário estar a ser executado. Vamos aqui, por exemplo, alterar 300 para 250. E vamos verificar qual é o comportamento, ok, 250. Vamos verificar qual é o comportamento do nosso gráfico, utilizando exatamente as mesmas características, neste caso os mesmos dados, mas sendo reduzido substancialmente na sua dimensão. Vamos aqui gravar, vamos refrescar e reparem que automaticamente o sistema vai reorganizar tudo. Eu não sei se é perceptível na imagem que estão a ver no vídeo a qualidade um bocadinho pobre do gráfico. O gráfico está a ser apresentado como uma imagem, ok? Reparem que eu posso arrastar aqui e ele é uma imagem. E se eu clicar com o botão direito do rato, posso clicar em guardar imagem como e ele aparece-me aqui com um fecheiro CSHTML, ok? Não há grande problema. Mas eu posso copiar a imagem e colar a imagem noutro local. Quando eu faço aqui um clique com o botão direito do rato e faço guardar imagem como, vai aparecer aqui o default.cshtml. Ora, eu quero guardar não com esta extensão, mas com uma extensão, por exemplo, JPEG. Ora, então para isso, eu posso definir aqui nas propriedades do meu gráfico o tipo de output em termos de imagem que será gerado e apresentado na nossa página. Para definirmos, então, o tipo de output que vai ser apresentado, nós podemos definir exatamente aqui dentro do write, ok? Quando nós escrevemos o write, isto é, dar instruções ao nosso gráfico que crie, então, esta imagem, nós podemos passar para o seu interior um parâmetro que, com o valor definido por base, é JPEG. Mas nós podemos passar um valor diferente, por exemplo, PNG. E o PNG significa uma imagem com um bocadinho mais de qualidade. Vamos guardar aqui esta informação, vamos regressar à nossa página e vamos verificar então que se eu aqui ampliar para 200% a minha imagem, podemos observar que de facto ela tem aqui pouca qualidade. Vamos tentar refrescar e ver se conseguimos perceber alguma alteração. Reparem como a imagem está um pouco mais definida, pese embora o facto de ter aqui ainda algum blur, mas de qualquer das formas torna-se muito mais agradável à vista e o formato PNG é um formato de internet. Vou pressionar Ctrl 0 para regressar ao meu ambiente normal e vou regressar aqui ao meu projeto para redimensionar novamente aqui o meu gráfico para 500 por 400. Vamos guardar e vamos então verificar aqui a qualidade visual do nosso gráfico. Muito interessante. Obviamente, muito haveria mais a dizer sobre a utilização dos gráficos. Nós podemos aqui fazer ainda, para terminar este vídeo, algumas experiências adicionais com os tipos de gráficos que existem e acreditem que existem inúmeros tipos. Por exemplo, vamos aqui colocar o seguinte, vamos colocar aqui Stacked Area Chart, neste caso Stacked Area 100, por exemplo. Vamos experimentar com este valor, vamos aqui guardar e executar, refrescar aqui o nosso gráfico e reparem como aparece aqui série profissões, série 1, temos aqui o diretor, administrativos, técnicos e operários, depois acaba por não aparecer da forma como nos interessa, porque alguns dos gráficos ou tipos de gráficos não contêm uma apresentação que nos é mais interessante ou que é adaptada ao nosso tipo de dados. Poderemos colocar aqui, por exemplo, por barras, bar 100, vamos guardar e refrescar aqui, vamos ver o que é que acontece. Reparem, neste caso aparece também com barras, pese embora o facto dos valores aqui apresentados não terem nenhuma referência com os dados que nós colocamos, e poderíamos continuar aqui a experimentar. Temos aqui, por exemplo, o area, vamos experimentar aqui o area, vamos gravar, vamos ver se
vai resultar em alguma alteração. Lá está. Reparem, portanto, a quantidade enorme que nós temos de tipos de gráficos. Eu posso dizer que são sensivelmente 3 dezenas ou 4 dezenas de tipos de gráficos diferentes que nós podemos utilizar desde logo nos nossos projetos, utilizando então esta sintaxe Razor e utilizando o Web Helper Chart.